3 experimentos que mudam tudo. Experimento 2. As pesquisas têm mostrado, sem sombra de dúvida, que as emoções humanas exercem influência direta sobre o modo como as células funcionam no nosso corpo. Durante a década de 90, cientistas trabalhando para o Exército dos Estados Unidos investigaram se nossas sensações continuavam tendo o poder de afetar células vivas especificamente o DNA, nos casos de essas células não fazerem mais parte do corpo. Em outras palavras, as emoções ainda exercem efeito positivo ou negativo sobre amostras de tecidos retiradas do corpo? A sabedoria convencional tenderia a presumir que não. Porque deveríamos ter essa expectativa. Lembremos-nos mais uma vez do experimento de Michelson-Morley, de 1887, cujos resultados acreditávamos que iriam demonstrar a inexistência de algo lá fora, capaz de conectar qualquer coisa do mundo com qualquer outra coisa. Seguindo a linha tradicional do pensamento, uma vez que tecidos, pele, órgãos ou ossos são removidos de uma pessoa, qualquer conexão do corpo com essas partes não deveria mais existir. Entretanto, a experiência nos demonstrou que algo muito diferente, na verdade, acontecia. Em um estudo de 93, conforme publicado no jornal Advance, o Exército executou experimentos para determinar precisamente se a conexão de emoção com DNA continua depois de uma separação e, caso continue, até que distância. Os pesquisadores começaram por reunir DNA em um espegaço de tecido do interior da boca do involuntário. A amostra foi isolada e levada para outra sala no mesmo edifício, e então eles começaram a investigar. O fenômeno que a ciência moderna afirmava que não deveria existir. Em uma câmara especialmente projetada, o DNA foi medido eletricamente para verificar se ele respondia às emoções
da pessoa de onde ele tinha sido retirado, o doador, confinado em uma sala distante dali a várias dezenas de metros. Nessa sala estavam sendo mostradas ao doador diversas imagens de vídeo. A exibição dos vídeos tinha sido montada tensionando despertar emoções do espectador. E incluía filmagens de cenas de guerra, imagens eróticas e comédias. O que se desejava era que o doador experimentasse um espectro de emoções reais durante um breve período. Enquanto isso lhe acontecia, a resposta de seu DNA era medida em outra sala. Observou-se que quando o doador passava por altos e baixos emocionais, suas células de seu DNA mostravam uma poderosa resposta elétrica no mesmo instante. Apesar da distância entre o doador e a amostra ser de dezenas de metros, o DNA agia como se estivesse fisicamente conectado ao corpo dele. A pergunta é: por quê? Esse experimento tem uma nota de rodapé que eu gostaria de evidenciar. Durante os ataques de 11 de setembro ao Pentágono e ao World Trade Center dos Estados Unidos, eu estava viajando pela Austrália para divulgar um livro. Quando voltei a Los Angeles, tive a sensação nítida de estar de volta a um país diferente daquele que deixara havia apenas 10 dias. Ninguém estava viajando, os aeroportos e estacionamentos estavam vazios. O mundo tinha se transformado enormemente. Eu tinha programado fazer uma palestra em Los Angeles logo depois do meu regresso. E ainda que tudo indicasse que poucas pessoas estariam presentes, os anfitriões tomaram a decisão de manter a programação original. Quando as apresentações começaram, concretizaram-se os receios dos promotores do evento. Apenas meia dúzia de ouvintes tinha comparecido. Quando os cientistas e autores começaram suas palestras, era como se estivessem palestrando um para o outro. Eu tinha acabado de dar minha contribuição sobre a natureza interligada
de todas as coisas, concluindo a apresentação do experimento do exército. Esse que descreve assim: durante o jantar naquela noite, um colega palestrante me procurou, agradeceu-me pela minha apresentação. E me informou que tinha participado do estudo que eu havia relatado na minha palestra. Para ser exato, tratava-se do Dr. Clive Baxter, que havia projetado o experimento para o exército como parte de um projeto em andamento. Seu trabalho pioneiro dizendo respeito aos efeitos das intenções humanas sobre as plantas tinha levado a experimentos com finalidades militares. O que o Dr. Baxter disse em seguida é o motivo pelo qual conto essa história aqui. O exército interrompeu os experimentos quando o doador e o DNA estavam ainda no mesmo edifício, separados por uma distância de apenas dezenas de metros. Entretanto, em prosseguimento àqueles estudos iniciais, o Dr. Baxter descreveu como ele e sua equipe continuaram as investigações a distâncias ainda maiores. Certa vez, a distância entre o doador e suas células chegou a 563 quilômetros. Além disso, a marcação do tempo transcorrido entre a sensação do doador e a resposta da célula foi feita por um relógio atômico localizado no Colorado. Cada vez que o experimento foi executado, nem um segundo se passou entre a emoção e a resposta da célula. O efeito foi simultâneo e a marcação do tempo transcorrido foi igual a zero. Independentemente das células estarem no mesmo quarto ou separadas por centenas de quilômetros, os resultados foram os mesmos. O DNA do doador reagia como se ainda estivesse conectado, de alguma forma, ao corpo do doador. Todas as vezes em que o doador experimentava uma emoção. Por mais fantasmagórico que isso possa nos parecer a princípio, consideramos que, se existe um campo quântico unindo toda a matéria, tudo deve estar e continuar interligado. Ou como expõe de modo tão eloquente o Dr. Jeffrey Thompson, colega de Clive Baxter: não há um lugar específico
onde realmente um corpo comece ou onde ele termine? Resumo do experimento 2. As implicações desse experimento são vastas e, até certo ponto, estonteantes. Se não podemos separar as pessoas de partes de seu corpo, isso significa que quando um órgão vivo é eficientemente transplantado para outro ser humano, ambos os indivíduos permanecem conectados um ao outro de alguma maneira? Em um dia qualquer de nossa vida, entramos em contato com dezenas, algumas vezes com centenas de pessoas, e muitas vezes esse contato é físico. Cada vez que tocamos uma pessoa, ainda que mediante um simples aperto de mão, vestígios de seu DNA permanecem conosco sob a forma de células da pele que ela deixa de seu corpo. Ao mesmo tempo, algumas de nossas células também passam para outra pessoa. Será que isso significa que continuamos ligados às pessoas que tocamos? Desde que o DNA das células compartilhadas esteja vivo? E se assim for, até que ponto nossa conexão permanece e qual a profundidade dessa ligação? A resposta a essas perguntas é sim. Aparentemente, essa ligação existe. Entretanto, a qualidade dessa conexão parece ser determinada pela intensidade da consciência que nós temos de sua existência. Todas essas possibilidades ilustram a magnitude do que essa experiência está nos mostrando. Ao mesmo tempo, também lança a fundação para alguma coisa mais profunda. Se o doador ou doadora experimenta emoções corporais, se o DNA responde a essas emoções, algo deve estar viajando de um para o outro, de maneira a possibilitar que a emoção saia de um lugar e chegue ao outro, não é mesmo? Talvez sim, ou talvez não. Esse experimento pode estar nos mostrando algo mais, uma poderosa ideia tão simples que poderia passar despercebida facilmente. Talvez as emoções do doador não precisem de maneira nenhuma viajar.
Talvez a energia não precise viajar do doador para uma localização distante para exercer seu efeito. As emoções da pessoa já estavam no DNA e em vários outros lugares, por sinal, no instante em que foram criadas. A conclusão, a razão pela qual escolhi compartilhar esse experimento é simplesmente a seguinte. A conexão entre o DNA e o doador, seja ela qual for, exige a existência de algo fazendo a união de um ao outro. O experimento sugere 4 coisas. 1. Existe uma forma de energia entre os tecidos vivos que não era reconhecida no passado. 2. As células e o DNA se comunicam por meio desse campo de energia. 3. A emoção humana exerce influência direta sobre o DNA vivo. 4. A separação pela distância aparentemente não é importante para os efeitos observados. A matriz divina, Gregg Braden.